Olá pessoal, bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e o tema do programa de hoje eu tenho certeza vai estimular vocês bastante, porque nós vamos colocar o escritor russo Fyodor Dostoiévski no banco dos réus. Mas antes de entrar no nosso debate propriamente dito, eu gostaria de falar a vocês sobre uma poeta polonesa que eu descobri há poucos dias. Ela se chama Wisława Szymborska. Eu treinei bastante para falar o nome dessa poeta, cujo livro foi recém-publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Poemas de Wisława Szymborska. Quem é essa poeta, pessoal? Ela é uma poeta polonesa, nascida no entreguerras, ou seja, naquele período intermediário entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, ali na Europa. Ou seja, ela vem ao mundo num período extremamente tenso e problemático. E ela vivenciou, pessoal, os eventos mais fundamentais do século XX. Ou seja, a eclosão da Primeira Guerra, a eclosão da Segunda Guerra, aliás, e antes disso, a ascensão do nacionalsocialismo, em 1933, ali na Alemanha, e todo o desdobramento posterior. Ou seja, ela vivenciou a Segunda Guerra e depois que os nazistas saíram da Polônia, ela assistiu à ocupação da Polônia pelas tropas soviéticas. E a Polônia, vocês vão se lembrar, ficou dentro daquilo que Winston Churchill viria a chamar de cortina de ferro, aquela zona de influência da União Soviética sobre a Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. A Szymborska teve vinculação com o realismo socialista, mas eu não estaria falando dela se a poesia dela se limitasse àqueles parâmetros extremamente coisificados do realismo socialista. Ela tem uma poesia, pessoal, extremamente prosaica, com uma simplicidade impressionante, mas que ao mesmo tempo tangencia as questões fundamentais da história humana e, sobretudo, do século XX. A Szymborska ganhou o Prêmio Nobel em 1996. Ela foi a segunda, se eu não me engano, ela foi a segunda escritora polonesa a ganhar. O primeiro escritor foi um poeta em 1980, e aí tinha um contexto político por conta do sindicato Solidariedade, que se contrapunha ao poder constituído, que era satélite da União Soviética. Mas a Szymborska, então, ganha em 96 o Prêmio Nobel com uma obra que não é muito vasta. A obra poética da Wisława Szymborska cabe em 2 volumes relativamente curtos, segundo diz a tradutora Regina. E eu não vou pronunciar o sobrenome da tradutora porque, para mim, ele é impronunciável. E eu só estou falando aqui o nome da Wisława Szymborska porque a Regina, a tradutora, indicou uma possível pronúncia no prefácio que ela escreve ao livro. Então eu gostaria de ler para vocês aqui, pessoal, 2 poesias que me magnetizaram, porque elas trazem à tona esse espírito de contradição da impossibilidade da utopia no século XX. O século XX, na esteira do século XIX, dessa noção de emancipação, da revolução social, apostou como nunca antes na história na liberdade e emancipação dos povos, com o socialismo. E a Szymborska fez parte disso. Então ela está escrevendo já no crepúsculo da utopia. Ou seja, no momento em que a utopia já começa a ser subvertida em distopia, com ali a emergência da queda do Muro de Berlim, que ela pôde assistir de perto, inclusive. Então eu gostaria de ler para vocês aqui, pessoal, 2 poesias. E a primeira, justamente, vem falar sobre a noção de utopia que embasou esses grandes movimentos de contestação social do século XX. Então vamos lá. A poesia se chama Utopia. Utopia, ilha onde tudo se esclarece. Aqui se pode pisar no sólido solo das provas. Não há estradas, senão as de chegada. Os arbustos até vergam sob o peso das respostas. Cresce aqui a árvore da suposição justa, de galhos desenredados desde antanho. A árvore do entendimento, fascinantemente simples, junto à fonte que se chama Ah, então é isso. Quanto mais denso o bosque, mais larga a vista do vale da evidência. Se há alguma dúvida,
o vento a dispersa. O eco toma a palavra sem ser chamado e de bom grado desvenda os segredos do mundo. Do lado direito, uma caverna onde mora o sentido. Do lado esquerdo, o lago da convicção profunda. A verdade surge do fundo e suave vem à tona. Domina o vale a inabalável certeza. Do seu cume se descortina a essência das coisas. Apesar dos encantos, a ilha é deserta e as pegadas miúdas, vistas ao longo das praias, se voltam sem exceção para o mar. Como se daqui só se saísse e sem voltar se submergisse nas profundezas, na vida imponderável. É curioso que essa utopia configurada, que a princípio traz um logradouro de esperança, é um local de onde se sai. E nesse sentido, eu diria que, lendo esse poema, eu senti uma aproximação da Chimboraska do mito judaico do Gênesis. Porque do Éden se saiu. Nós, de acordo com esse mito fundante do Velho Testamento, que é um mito judaico, mas que depois foi apropriado pela Igreja Católica na formação da Bíblia, pelo Novo Testamento, se sai do Éden, não se chega à utopia. É justamente o chegar à utopia que constituía o grande afã do socialismo, da revolução social. E é por isso que eu vou levar vocês agora a um outro poema da Chimboraska chamado O Caso do Século. O Caso do Século. Era para ter sido melhor que os outros o nosso século XX. Agora já não tem mais jeito. Os anos estão contados, os passos vacilantes, a respiração curta. Coisas demais aconteceram que não eram para acontecer, e o que era para ter sido, não foi. Era para se chegar à primavera e à felicidade, entre outras coisas. Era para o medo deixar os vales e as montanhas. Era para a verdade atingir o objetivo, mais depressa do que a mentira. Era para já não mais ocorrerem algumas desgraças. A guerra, por exemplo, e a fome e assim por diante. Era para ter sido levada a sério a fraqueza dos indefesos, a confiança e similares. Quem quis se alegrar com o mundo depara com uma tarefa de execução impossível. A burrice não é cômica, a sabedoria não é alegre, a esperança já não é aquela bela jovem, etc. Infelizmente. Era para Deus finalmente crer no homem, bom e forte, mas bom e forte são ainda duas pessoas. Como viver? Me perguntou alguém numa carta, a quem eu pretendia fazer a mesma pergunta. De novo e como sempre, como se vê acima, não há perguntas mais urgentes do que as perguntas ingênuas. Olha, pessoal, eu fiquei extremamente tocado e comovido com a totalidade do livro da Chimboraska, mas eu aponto esses dois poemas porque eles inclusive têm bastante vinculação com o tema sobre o qual a gente vai discorrer hoje no Espaço Heráclito. Então eu deixo aqui a indicação para vocês do livro de poemas publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, da grande poeta polonesa Wisława Szymborska. E agora, pessoal, a gente entra no tema do nosso Espaço Heráclito de hoje. Eu tô aqui com um amigo de longo tempo, longos 11 anos, que nós ali nos conhecemos no contexto da FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele estudou História, eu lá estudei na graduação Ciências Sociais, e a gente tinha muitos debates sobre o tema sobre o qual a gente vai discorrer hoje. Dostoiévski e o direito penal. Eu tô aqui hoje, pessoal, com o bacharel em História e também advogado criminalista,
Hugo Leonardo. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, Flávio. Ó, Hugo, muito obrigado por ter aceito o convite. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês, pessoal, um livro do qual o Hugo fez parte. Ele escreveu um capítulo desse livro que se chama Criminologia no Brasil. História e aplicações clínicas e sociológicas, da Campus Jurídico, a editora Campus Jurídico. O Hugo escreveu um dos capítulos desse livro e os coordenadores do livro são Alvino Augusto de Sá, Davi de Paiva Costa Tangerino e os professor de Direito da USP, se não me engano, o Sérgio Salomão Checaira. Então, Hugo, eu quero começar aqui falando com você, os espectadores do Espaço Heráclito, foi divulgado hoje, que nós faremos um debate sobre Dostoiévski e o direito penal. Esse tema do processo criminal, das discussões sobre o direito penal, é um tema muito importante que perpassa a obra do Dostoiévski. Sim. Nós começaríamos agora falando sobre uma obra seminal que talvez seja a obra mais lida do Dostoiévski, se chama Crime e Castigo. Aí nós temos o seguinte contexto. Eu vou fazer uma contextualização aqui da obra para o Hugo, já na sequência, entrar na discussão sobre o processo criminal ali no Crime e Castigo. O Crime e Castigo, pessoal, conta a história, sobretudo, do protagonista Rodion Romanovich Raskolnikov, que acaba cometendo um duplo homicídio. Mas esse duplo homicídio que ele comete, matando, em primeiro lugar, a usurária para a qual ele empenhava os objetos, que se chamava Aliona Ivanovna, é um duplo homicídio peculiar, porque em grande medida se tratava de um experimento moral que o Raskolnikov queria fazer, para saber se ele podia se tornar um legislador da humanidade qual Napoleão. Ou seja, se ele poderia revogar, quiçá, o mais importante dos 10 mandamentos de Moisés, ou seja, o não matarás. Porque esses grandes legisladores como Napoleão passavam por cima desse tema quando era preciso fazer com que a humanidade evoluísse ou rumasse para novos sentidos. Quando Raskolnikov comete os assassinatos, ele vai começar a ter uma indigestão moral muito forte, porque ele começa a constatar que não está à altura da indiferença moral de Napoleão, o que, em termos de sociedade, é bem importante, diga-se de passagem. De qualquer maneira, ele começa a ser enredado por um processo de investigação por conta da personagem Porfiri, que a gente pronuncia Porfiri Petrovich. E o Porfiri entra em contato com um artigo que o Raskolnikov havia escrito à época em que ele estudava direito, falando sobre duas categorias de homens. Os extraordinários, para quem tudo seria permitido, dado o contexto de morte de Deus, que era a grande salvaguarda dos valores, e a grande massa constituída pelos homens ordinários, que obedeceria às normas desses legisladores. O Porfiri vai utilizar todo esse contexto do artigo publicado do Raskolnikov e dessa contextualidade de ele ter sido presente à cena do crime, ter sido uma das pessoas que estava no caderninho de pessoas que empenharam o objeto para Aliona Ivanovna, para começar um processo de investigação com nuances psicológicas fundamentais. Ele começa a enredar o Raskolnikov numa série de perguntas e jogos de acariação e jogos contraditórios para tentar descobrir essa nuance psicológica. Tendo em vista esse contexto, Gão, eu te perguntaria, hoje, nesse processo de investigação criminal, é atual esse método de investigação psicológica do Porfiri Petrovich? O que você diria pra gente? Eu diria que há um distanciamento abissal desse método de investigação com a realidade atual. Uhum. Inclusive há um distanciamento abissal entre o método de investigação e o personagem fruto da realidade tangível de eventualmente um crime. Me explicando melhor, a investigação caminha hoje em dia no sentido de se afastar em absoluto das evidências dos autos para erigir aquilo que os investigadores buscam sem sondar a realidade do autor do fato criminoso, mas, antes disso, muito mais algo externo,
algo que diga respeito à materialidade externa do delito e não propriamente aspectos psicológicos ou que venham a ser extraídos do próprio autor do delito ou de suas condições psíquicas e fruto de algo, de uma pesquisa no método utilizado por Dostoiévski no Crime e Castigo. No Crime e Castigo. Aí eu te perguntaria, não é mais utilizado, a gente não conseguiria encontrar mais essa personagem Porfiri tentando extrair contradições ali, tentando, num primeiro momento da investigação, buscar contradições e condições psicológicas e motivações desse autor, desse possível autor do crime? Isso não é mais utilizado? A investigação no Crime e Castigo busca as contradições na psique do autor do crime, no investigado Raskolnikov. O que se tem hoje em dia e na prática judiciária criminal de investigação é uma contradição externa ao autor, mas uma contradição de fatos, de situações que eventualmente não sejam justificáveis ou que levam a alguma verdade que se busque ou que se queira ou que se alcance num processo investigativo, absolutamente distanciada da investigação proposta no Crime e Castigo, que recai sobre Raskolnikov. Tá. Eu perguntaria, à luz dessa importante questão de valorização dos direitos humanos, você, como leitor de Dostoiévski, como advogado criminal, você diria que o Porfiri lançou mão de uma tortura psicológica com relação ao Raskolnikov? Você diria que isso está no limite da lei se nós olharmos essa investigação criminal à luz do desenvolvimento do direito penal de hoje, Hugo? Acho que sim. Penso que seja um método de investigação bastante ortodoxo no sentido de se adentrar o personagem, adentrar o suposto autor do delito. E no livro há um esgotamento evidente das condições morais de ele aguentar essa pressão por parte do investigador. Isso não existe no nosso direito como prática judiciária do sistema criminal. Muitas vezes, por existência de garantias várias ao acusado, que não enxergam o acusado como objeto do processo, mas como sujeito de direito. E é importante, na minha opinião, eu acho que o Raskolnikov, no livro, ele é muito mais um objeto de investigação e não ser sujeito de direito que se coloca em frente ou de frente a uma investigação. E isso desloca a questão dos direitos humanos e cria uma barreira de garantias que inviabiliza esse método investigativo psicológico descrito por Dostoiévski. Entendi. Então o que você está dizendo é que na situação do Raskolnikov, ele é muito menos um sujeito. É interessante, pessoal, essa colocação do Hugo, porque a palavra sujeito, ela, tanto em inglês como em francês, ou seja, o subject e o sujet, ela tem duas acepções que a modernidade rasga ao meio. Porque ela quer dizer tanto súdito quanto sujeito. E nós tomamos a palavra sujeito como alguém ativo no exercício dos seus direitos. Você está dizendo que o Raskolnikov, pelo prisma do direito penal mais atual, é mais súdito do que sujeito? Esse é o ponto? A minha opinião, sim. Ele é um objeto do investigador que busca a todo tempo adentrar na sua intimidade e na sua concepção moral, dado que a partir do artigo que ele havia escrito, obviamente. Claro. Mas isso leva ao limite do esgotamento, do esgarçamento do ser humano objeto da investigação, a ponto de culminar com, se pudéssemos fazer um paralelo com o direito atual, numa violação dessa intimidade do autor do crime que hoje se vê como um sujeito de direito. Eu vou fazer um breve paralelo aqui para o Hugo, eu até tinha comentado com ele antes da entrevista. Recentemente, sem que a gente entre muito nos meandros desse caso, mas recentemente, um brasileiro ligado àquele caso de espionagem do Snowden, do Wikileaks, ficou preso no aeroporto de Londres por conta de uma lei de combate ao terrorismo. Isso se garante que por um determinado número de horas não se tenha que fazer o reporte aos advogados e às autoridades devidas para que se possam extrair as devidas informações.
O brasileiro chegou a dizer em entrevista aqui para um programa de televisão aqui do Brasil que ele se sentiu, que ele não recebeu, obviamente, nenhuma tortura física, mas que ele sentiu uma série de emparedamentos e coações morais e psicológicas para que ele fosse enredado pelo caso. Sem que nós discutamos, digamos, o conteúdo dessa investigação, seria possível fazer um paralelo que em situações excepcionais, em situações de esgarçamento do nosso direito, a tortura física, que ainda é em grande medida empregada, mas a tortura psicológica retorna nas franjas do direito? Você diria isso, Hugo? Eu acho que ela não retorna, ela está tá. na prática judiciária. Se há hoje uma série de garantias adotadas no sistema jurídico moderno, na prática judiciária, cria-se a contrapelo outras formas de esgarçamento desse direito e de violação a essa intimidade para o emparedamento do sujeito, no sentido de trazer à luz dessa tortura psicológica, se é que podemos chamar assim, algo que possa ser útil à ideia dos investigadores de plantão. E se nós pensarmos, tanto na Rússia hoje, país em que as garantias do direito vêm sendo suspensas em grande medida com o nosso proto-czar, para amenizar um pouco o termo, Vladimir Putin, quanto no Brasil, essa excepcionalidade é estatuída extraoficialmente, você diria isso? Sim. Ela está estatuída, ela é realidade em formas multifacetadas de investigação criminal. Eu teria uma outra pergunta. No crime e castigo, como você está dizendo, existe uma centralidade que está sondando justamente a motivação do crime. O Porfírio está profundamente preocupado, em grande medida, em até ser um conselheiro do Raskolnikov. Ele sim quer apurar se o Raskolnikov é de fato o autor do crime. Ele tem toda uma concepção de que o Raskolnikov foi realmente quem executou a Aliona Ivanovna e a sua irmã, porque vocês veem que hora para se chegar ao local do crime. A irmã inusitadamente apareceu e também levou machadadas na cabeça. Vocês veem que é um crime bárbaro do Raskolnikov. De qualquer maneira, se busca a motivação no crime e castigo. Você diria que também o direito se distanciou dessa noção de buscar a motivação para tentar se fixar na busca dos fatos materiais que sondam o crime, Hugo? A despeito de, em teoria, o direito institucionalizado ter a motivação do delito, a intencionalidade do agente como algo a ser buscado, tangível no processo, há um esgarçamento e um deslocamento brutal, ao meu ver, da intencionalidade do agente em todos os crimes. Justamente pela incapacidade do direito, pela impossibilidade de se resgatar essa intencionalidade e de se buscar essa intencionalidade e debater essa intencionalidade no curso de um processo. Ao meu ver, também nesse ponto, a investigação que pairou sobre Raskolnikov é algo que se mostra absolutamente distanciado da prática judiciária. Do que se faz hoje. O Porfírio se atinha aos fatos, mas ele sempre tentava buscar a interpretação deles, não apenas com vistas ao resultado, mas sim buscando essa motivação. E o que você está dizendo é que o direito hoje se deslocou para um sentido de querer saber não a motivação, que pode entrar como agravante ou atenuante, mas sim o resultado material de um crime. É esse o ponto? A diferença brutal dessa investigação da que nós temos hoje, ao meu ver, é justamente esse ponto. O investigador em crime e castigo, o investigador de Raskolnikov, buscava comprovar o crime e a culpa por meio da busca da intencionalidade. Tá. O que se faz hoje é o inverso. Tendo em vista a impossibilidade de se buscar e se discutir a intencionalidade, busca-se a prova material, o pragmatismo aplicado à investigação. Olha, gente, essa discussão aqui é bem interessante. A gente vai desdobrar, obviamente, tudo isso no segundo bloco, chegando a uma grande obra das STF, não que o crime e castigo não seja, mas chegando a essa grande opus, essa obra magna das STF que é Os Irmãos Karamazov. Então a gente vai fazer um intervalo rapidamente
e voltamos daqui a pouco para continuar essa discussão com o doutor Hugo Leonardo, advogado criminal, colocando Dostoiévski no banco dos réus. Então até daqui a pouco, pessoal.